Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade ao conteúdo de estatística, nós vamos falar sobre média aritmética, tá? A média aritmética ela está muito presente no cotidiano. Ela é usada, por exemplo, para calcular a média de notas de um aluno, a média de salário dos funcionários de uma determinada empresa, a variação da taxa de câmbio do dólar, a média de vendas por período de um determinado produto, entre outros, tá? Ela está muito presente no nosso dia a dia. Frequentemente nós utilizamos a média aritmética para diversas situações. Na área portuária mesmo, na área logística, ela é muito utilizada. Cálculo de média de movimentações do porto, média de manobras realizadas, por exemplo, média de produção de determinado produto, média de vendas, média de compras, tá? É uma coisa que é muito importante na área de vocês, tá? Como nós calculamos a média aritmética? A média aritmética ela é um valor obtido a partir de todos os elementos xi da distribuição em função do número deles, que é o n. De forma mais clara, a média aritmética é a soma de vários valores obtido pelo total deles, tá? Então vamos lá, média aritmética para dados simples. Quando o nosso interesse é conhecer a média dos dados simples, ou seja, dados não agrupados, determinamos a média aritmética simples, que é o quociente da soma dos valores da variável pelo número deles. Aqui nós temos a fórmula, esse x com esse risquinho em cima significa a média, tá? Igual ao total do xi, tá? Não esqueçam que o símbolo do sigma representa total. Xi, como a gente já viu, são os valores da variável, dividido por n, que é um número de valores, é a quantidade que temos de FI. Não vamos confundir, não é o total de FI, é o número de valores que nós temos, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui as notas de estatística nos 4 bimestres do ano letivo de um determinado aluno. Nós tivemos a nota 10, nota 8, nota 6 e nota 4, uma para cada bimestre, ok? E aqui, para nós resolvermos, fazermos a média aritmética desse aluno, nós vamos somar as variáveis, que no nosso caso são as notas. Então, 10 mais 8 mais 6 mais 4 vai dar 28. E vamos dividir pelo número de valores, que são os bimestres. Nós tivemos 4 bimestres, então nós vamos dividir por 4. Dividindo 28 por 4, nós vamos obter a nota 7. Essa foi a média desse aluno, tá? Média aritmética para dados agrupados, no caso é a média ponderada. Ele é usado quando o conjunto de dados para os quais precisamos calcular a média aritmética é mais extenso ou a variável é discreta. Nesse caso, nós temos a média, que vai ser igual ao total de xi vezes o fi, que como nós já vimos, xi é a variável, fi é o valor das frequências, dividido pelo n, que é o número dos valores, tá bom? Aqui no exemplo nós temos tempo de serviço em anos de determinados funcionários, o número de funcionários, tá? Que é o nosso FI, e nós vamos multiplicar cada um deles, certo? Então, nós podemos ver ali 2 anos de serviço para 3 funcionários, nós multiplicamos 2 por 3, deu 6. Embaixo, 4 vezes 5, 20. 6 vezes 7, 42. 8 vezes 6, 48. 12 vezes 5, 60, tá? Por fim, nós vamos somar o total do xi vezes o fi. Nós vamos somar o 6 com 20, com 42, com 48, com 60. Nós obtivemos aqui 176, certo? Então, nós vamos pegar esse valor e vamos dividir pelo total de funcionários que nós temos, no caso, 26 funcionários, certo?
E aqui vamos ter a média 6,77. Beleza? Média aritmética para dados agrupados em classes intervalares. Se o conjunto de dados se tornar ainda mais extenso ou a variável for contínua, podemos agrupá-la em classes intervalares. Nesse caso, nós precisamos primeiramente encontrar o ponto médio, tá bom? E nesse caso, nós precisamos multiplicar o ponto médio com o FI, tá? Vocês devem se lembrar da aulinha que eu passei para vocês referente a classes intervalares. O ponto médio é sempre o valor que está no meio, tá? Que nem no caso nós temos de 0 a quase 2. Qual é o número que está entre 0 e quase 2? É o número 1. Entre 2 e o quase 4 ali é o 3. Entre 4 e 6 é o 5. Entre 6 e 8 é o 7. Entre 8 e 10 é o 9, tá? Ponto médio. E nós vamos multiplicar nesses casos o FI vezes o ponto médio, tá? Então, multiplicando, ó, seguindo a primeira linha. 6 vezes 1, 6. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 5, 50. 9 vezes 7, 63. 4 vezes 9, 36, tá? E o nosso total deu ali 182. E nós vamos dividir pelo total do FI, que no nosso caso aqui é 38. Nesse caso, a nossa média é 4,79, tá bom? Aqui, utilizando um exemplo da atualidade para calcular a média aritmética simples, nós temos alguns dados aqui referente ao coronavírus, do dia 13, tá? Às 17h50, que foi a última atualização. Aqui nós temos o número de casos por região brasileira, nós podemos ver aqui os valores referente a cada região, tá? Nós temos a região norte com 2.028 casos, região nordeste com 4.716, região centro-oeste com 1.118, região sudeste com 13.371 e região sul com 2.197, tá? A partir desses dados, nós podemos calcular a média de casos de Covid por região. Nós somamos os valores dos casos, certo? No caso aqui, deu o valor de 23.430 casos. O segundo passo é verificar quantas regiões nós temos. No caso, são 5 regiões. E então, nós vamos dividir o valor total de casos pela quantidade de regiões, tá bom? Deu 23.430 dividido por 5, deu 4.686. Isso significa que a média é de 4.686 casos de Covid-19 para cada região, tá bom? E por fim, um exercício para vocês treinarem o conteúdo de hoje, tá? Utilizaremos o mesmo exercício que eu passei anteriormente para vocês, que é referente àquelas notas de alunos de uma prova de estatística, de uma turma de 40 estudantes. Para aqueles que já fizeram, vocês já terminaram o FI, o XI, frequência relativa, frequência absoluta, frequência percentual. Na última aula eu pedi para que vocês fizessem um gráfico desses mesmos dados. E a proposta agora é que vocês encontrem a média aritmética das notas desses alunos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.